trago, né, para nós filosofarmos, refletirmos, é filosofar, vigiar e orar. O vigiar e orar, ou vigiar e orar, né, como temos aí nas Escrituras, é um tema com o qual nós estamos assim mais familiarizados. Porque ele é recorrente nos nossos grupos de estudo, porque geralmente é tema de algum palestrante, por ser um tema, né, de relevância. Então nós estamos assim mais familiarizados com ele, mesmo porque dentro da doutrina que segue as máximas morais do Cristo, é vigiar e orar. São duas ações essenciais para nós que estamos aí buscando o nosso progresso. Agora, eu quero agregar a esse tema, né, de vigiar e orar, também a filosofia. Eu não posso deixar de dizer, como todos aqui já sabem, que a nossa doutrina, não a nossa religião, né? Nós temos uma doutrina que é alicerçada em 3 bases. Então, nós temos aí a ciência, que é aquela que estuda, é aquela que observa e que nos traz a compreensão dos fenômenos. Fenômenos que alguns ainda dizem sobrenaturais, mas que a gente sabe que quando vem da mão do nosso Criador, tudo é natural. Ele vem nos falar da origem e do destino dos espíritos e a sua intervenção no meio corpóreo, né? No meio aqui dos encarnados. Um outro pilar tão importante é a religião. A religião, ela nos dá a oportunidade de avançarmos moralmente. Ela vem falar para nós sobre as lições do Cristo e como nós devemos aplicá-la no nosso dia a dia. Ela vem trazendo o cristianismo, aquilo que o cristianismo tem de mais forte, que é o amor e a caridade. E por fim, esse terceiro pilar da doutrina que eu quero, né, trazer aqui para a nossa palestra na noite de hoje, que é a filosofia. A filosofia, meus queridos irmãos, ela, se nós formos pegar a palavra e olhar a origem dela, é amor à sabedoria. E eu acho isso assim muito bonito, porque Deus é a sabedoria suprema. Filosofia é a arte de filosofar. Então sempre que a gente mentaliza, pensa, raciocina, busca respostas, né, nós estamos filosofando. Então há quem diga assim, não, olha, a filosofia, Luciana, é apenas para grandes sábios, né, para muitos estudiosos, e a gente teve aí grandes filósofos no passado, temos agora no nosso tempo presente, e fala, olha, eu não consigo abarcar a filosofia. A filosofia não é para mim, é muito complicada. Mas tudo o que há na doutrina espírita é para nós. A doutrina espírita, ela não é elitizada, ela não é para o grupo A, para o grupo B. A doutrina espírita, ela fala para todos, todos nós. Então nós temos que pensar, né, nisso. A doutrina não é algo que está acima, que nós não conseguimos atingir. E assim é com este pilar da filosofia. Toda vez que nós temos aquele impulso de buscarmos respostas para a nossa vida, nós estamos filosofando. Toda vez que nós paramos para refletir sobre os nossos conceitos, sobre os nossos valores, nós estamos filosofando. Então a filosofia é a arte de questionar, de você se perguntar, de querer saber o porquê. Então a filosofia dentro da doutrina espírita, ela nos faz esse convite para que nós sejamos o grande filósofo da nossa vida, para que nós tenhamos a coragem de nos questionar, e de questionar todas as áreas da nossa vida.
principalmente na nossa vida íntima. Mas tem uma questão aí muito importante. Bonito, né? Falarmos tudo isso sobre a filosofia, mas será que nós temos coragem de fazer esse questionamento? Fácil não é. Porque muitas vezes a gente vai guardando, e vou falar isso ludicamente, como se fossem caixinhas dentro de nós, aqueles assuntos que a gente não quer tratar. Fala, olha, isso aqui eu não falo mais. Né? Esse assunto me deixa muito dolorido, então é uma coisa que eu deixo assim guardadinha dentro de mim. Sobre isso eu não quero mais conversar. Então a filosofia, ela não traz respostas prontas. Então é o questionamento em cima do questionamento, e é um questionamento verdadeiro. Por que nós não temos muitas vezes essa questão do questionamento? Porque é difícil lidar com aquilo que nós somos, né? Dar de cara frente a frente com quem realmente somos nós. Estávamos falando aqui agora há pouco, né? Quem somos no centro, quem somos fora do centro. Então nós vamos colocando as nossas máscaras. Mas nós não olhamos com verdade para dentro de nós, para ver quem nós realmente somos. Então, este é o convite que a filosofia vem fazer para nós nos olharmos com verdade. Aqui no livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec, né, faz a seguinte pergunta: qual é o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Eu poderia dizer que é a pergunta de milhões, né? Mas qual é a pergunta de Kardec que não é a pergunta de milhões? Porque a gente quer um meio prático, a gente quer um meio rápido de se melhorar nessa vida. Quem não quer? Todos nós queremos, né? E a espiritualidade, muito sabiamente, vai trazer quem, né, para dar esta resposta? Vai buscar esta resposta onde? De um filósofo que é Sócrates. Então Sócrates diz: conhece-te a ti mesmo e nós nos conhecemos? É a pergunta, né, para nós filosofarmos, nos questionarmos. Conhece-te a ti mesmo. Sócrates, ele esteve aqui, né, neste planeta cerca de 500 anos antes do Cristo. E ele já vinha trazendo estas verdades. Porque nós podemos dizer que Sócrates é um precursor da doutrina espírita. Porque ele já vinha falando de realidades que depois o Cristo vem nos confirmar e que depois a terceira revelação vem novamente falar. As pessoas na Grécia, naquele tempo, já tinham a necessidade de entender quem elas eram. Então, Sócrates, muito sabiamente, e até hoje nós refletimos sobre isso, né? Conhece-te a ti mesmo. 500 anos depois, nós temos Jesus dizendo: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? A verdade que a gente tem em nós. Então, é essa verdade que a doutrina nos convida, né? Já disse aqui, na filosofia não tem respostas prontas. Então, aquilo que você tem como resposta, você vai questionar em cima dela novamente. E você vai fazendo esses questionamentos incessantemente. Quanto mais eu me questiono, mais eu me entendo, mais eu me descubro, mais eu sei quem eu sou. Mas esse questionamento precisa ser feito de que forma? Verdadeiramente. Né? Se você nos perguntar aí qual é o meio mais prático e eficaz, né, para sermos aí felizes nesta vida, se fôssemos fazer uma enquete aleatória por aí, talvez 80, 90% das pessoas diriam que é ganhar na loteria. Não é? Então assim, nossa, eu ganhasse na loteria, tudo estava resolvido, eu não trabalharia mais.
Porque a nossa mentalidade é essa, né? Que tranquilidade é não trabalhar. Se eu não trabalharia mais, eu viajaria, mas até mesmo para nós termos a questão financeira, né? Nós precisamos nos conhecer. Quantas pessoas já não receberam aí de alguma forma, né? Uma bolada, um dinheiro, e acabaram mortos, acabaram infelizes, porque não se conheciam, não sabiam que aquilo estava transformando as suas vidas. Então veja a importância de nós nos questionarmos, de nós nos conhecermos, mas conhecermos de verdade. É a insistência no bem. Então não adianta nós ouvirmos uma palestra aqui, uma palestra ali, e não nos esforçarmos diariamente para sermos diferentes. Porque o nosso desafio não está aqui dentro da casa espírita. O nosso desafio está com aquelas pessoas lá do nosso trabalho, está com aquela pessoa que nos fecha no trânsito, está com aquela pessoa difícil. Então nós precisamos avaliar, fazer uma avaliação sobre isso, nos questionando diariamente. Quando nós conseguimos, meus irmãos, fazer esses questionamentos de forma sincera, de forma honesta, aí a gente consegue seguir aí as recomendações de Jesus. Vigiar e orar. Exatamente nessa ordem, né? Vigiar e orar. Nós vemos essa recomendação primeiramente no Evangelho aí de Mateus, né? E quando Jesus, uma noite antes da sua crucificação, ele vai ao Getsemane orar. Então ele leva lá Pedro, João e Tiago e diz assim: olha, vocês ficam aí, vigiai e orai. E a frase toda é vigiai e orai, porque o espírito, né, está alerta, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus sai para esta oração. E eu vou fazer aqui um parênteses, né? A gente fala assim: eu não preciso orar porque eu penso em Deus o dia todo. Eu penso em Jesus. Gente, quantas passagens Jesus se retira para orar. Jesus, né? E nós falamos assim: não, eu não vou porque eu estou muito cansado, eu não preciso orar hoje. Mas quando o mestre retorna, o que ele encontra? Os discípulos dormindo, né? O que Jesus queria dos discípulos naquele momento? É claro que tudo que vinha depois ia ser muito complicado, né? A crucificação e tudo mais que eles passariam. Então, não era para eles ficarem vigiando se vinha os guardas, se vinha alguém para prender Jesus naquele momento. Era para vigiar a si mesmo. É o convite que faz a nós, né? Vigiar a si mesmo. Só que o Espírito está pronto. Mas os apóstolos naquele momento adormeceram, não aguentaram, né? E acabaram por cair em sono. Mas Jesus queria que eles vigiassem e orassem para se fortalecer nesse momento. Se pede isso aos apóstolos, o que ele pede para a gente então quando ele diz vigiar? O que é o pedido? É vigiar o quê? Primeiramente, se nós não passarmos este pente fino, né, da vigilância, se nós não filosofarmos, se nós não buscarmos respostas e sabermos quem somos, como a gente vai saber o que a gente tem que vigiar? Não é? Às vezes o problema da nossa vida é o outro, né? Olha, o problema da minha vida, o centro era tão bom, mas entrou uma pessoa lá e ela me desequilibrou. Né? Na minha casa, se meu marido não fosse assim, se meu filho fizesse diferente, se a minha vizinha, né, tivesse um outro comportamento, porque tudo é bom. Quem atrapalha a minha vida são eles, né? Então é o outro que nos traz a problemática. Então quando nós nos avaliamos, a gente fala: opa,
Será que não sou eu a manipuladora que quero centralizar tudo? Será que não sou eu que acho que tenho apenas o merecimento de todas as coisas e outras pessoas não? Porque eu me esforço mais, eu faço mais. Por que fulano vai ter mais mérito do que eu? Do que se eu me esforço tanto, se eu faço tantas coisas? Será que eu não estou sendo egoísta? Então, nós precisamos nos analisar, porque a partir do momento que eu identifico quais são os meus pontos, eu sei do que eu vou vigiar. Aí sim, porque falar vigiar e orar, vigiar o quê? A gente vai pensar, é para vigiar a vizinha, o celular do marido, os contatinhos, o WhatsApp, Então, não é esta vigilância sobre o outro, é a vigilância sobre nós. É a vigilância sobre os nossos pensamentos. Então, o pensamento, ele é atributo do Espírito. Os apóstolos dormiram, porque Jesus falou, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, eles cederam àquele sono. Mas o pensamento é atributo do Espírito. É ferramenta inteligente do Espírito imortal. Então, este pensamento nós temos que vigiar também. Eu vou falar aqui de 4 coisas, e não são regras não, porque eu disse, não tem respostas prontas dentro da filosofia. Mas olha, como nós podemos começar este processo da vigilância? Então, autoconhecimento. Voltamos à filosofia, Então, vamos nos analisar, nos perguntar, quem sou eu? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu sou infeliz? Por que eu tenho dedo podre para escolher amigo, para escolher relacionamento? Então, assim, nos questionar, e quando a resposta vir, questionar em cima daquela resposta. E nós vamos nos conhecendo. Autoconhecimento, extremamente importante. Pensamento, Acabei de falar, pensamento é atributo do Espírito. Às vezes, eu não faço, mas eu penso. Então, vamos supor que alguém concorra comigo a uma promoção no meu trabalho. Então, eu não fui aquela que fui contemplada com a promoção. E eu fico o quê? Com a inveja, Aí eu falo assim, ai querida, olha, parabéns, Parabéns, você mereceu, realmente. Mas dentro de mim você começa a merecer. Quem merecia era eu. Ela ia uma puxa-saco. Então eu vou criando argumentos. Então, eu não faço porque a sociedade cobra de mim. A sociedade me critica, então eu tenho que ser socialmente correta, Mas eu penso. Reportagem de televisão. Às vezes nós vamos orar pelos nossos irmãos na penitenciária, Aí a gente vê um criminoso, ser pego aí pela polícia. É claro, as leis existem e precisam ser cumpridas. Aí a gente não fala, mas tomara que morra, tomara que apodreça na prisão. Nós não estamos propriamente no ato, mas o nosso pensamento é fonte criadora. Então, olha o cuidado que nós precisamos ter. Uma terceira dica é sintonia. Com que você sintoniza? Qual a sua sintonia? Qual é a música que você ouve? Qual é a novela, a série, o filme que você gosta? Quais são as conversas que te atraem? Então, a sintonia é extremamente importante. A doutrina não proíbe nada. Ninguém vai sair daqui e falar assim, queria tanto ver um filme de ação, que vai passar, mas aquela moça lá falou que eu tenho que ter cuidado com a sintonia. Não, a doutrina não nos proíbe, pelo contrário. Vamos lá, filosofia novamente. Ela nos convida a raciocinar, a refletir, a pensar. Eu conversava hoje com uma amiga do trabalho e ela falando dos pais, dela, que já estão aposentados, já estão doentes, mas passam o dia todo assistindo aquele tipo de jornalismo que nos faz sofrer, que explora a vida alheia. Então, assim,
nós não temos que ser ignorantes quanto às coisas. Nós precisamos saber o que acontece no mundo, o que o homem anda fazendo, quais as ações, as reações. Mas ali, você sabe, né? Não basta saber a notícia. Aí vai desde a infância, humilde, né? E conta. Então, assim, eles vão se alimentando daquilo, se alimentando dia após dia. Então, o que eles têm? Depressão, síndrome do pânico, né? Aquele pavor de achar que algum familiar vai acontecer instantaneamente com algum familiar, aquilo. E o que acontece? Ela os leva ao médico, o médico dá ali um calmante, um relaxante, algo para eles dormirem. Mas isso o quê? É o paliativo. O paliativo não está curando a causa? Não, porque eles continuam sintonizados lá. Então continuam se alimentando daquilo. Então nós precisamos ver as conversas também, né? Qual é o tipo de conversa que a gente gosta de ter? O que a gente gosta de tratar? Então a gente precisa ficar mais atento. E uma última, algo que eu procuro seguir, eu sigo, gente, é muito difícil. Vou ser honesta, né? Não vou ser desonesta com vocês. Mas a gente precisa fazer aí a intervenção do mal. A gente precisa fazer a intervenção do mal. Porque às vezes vai chegar até nós, né? Alguma coisa, alguma colocação. Então qual vai ser o meu comportamento? Vamos supor ali que a minha colega que está ali, a Edna, a Edna, gente, maravilhosa, mas vamos supor assim que ela diga assim, olha, eu tenho uma fofoca para te contar, Luciana, né? Ela passa o nome, eu tenho uma fofoca para te contar. E aquilo, gente, vamos ser sinceros, é aquele prazer, né? Aquela coisa, ai meu Deus, conta, o que será que a Edna vai contar, o que será que a Edna vai contar, né? Conta. Porque nós, espíritos da terceira ordem, somos assim, né? Às vezes fala assim, a palestra, não, estou cansada, o estudo, né? Que nós somos sempre convidados ao estudo, mas eu estou tão cansado, mas Deus entende, né? Deus perdoa e tal. Mas aí, vamos supor que ela me conte algo, né? Conte a fofoca. O que eu devo fazer, né? Se eu tenho conhecimento espírita, não é criticar, falar assim, olha lá a fofoqueira, mesmo que eu queira saber, né? Então, fala assim, minha irmã, olha, como é que você está, né? E os seus parentes? Eu lembro daquela sua sobrinha, daquela sua familiar, e suas plantas que você tanto gosta. Então, eu vou mudando a sintonia, eu vou mudando a forma, né, daquela irmã ver as coisas. Então, isso também é um comprometimento meu. Porque, desculpe o termo que eu vou usar, eu não posso ser cara de pau, né? Depois de dizer, falar assim, Luciana, você gosta, eu ainda passo pra frente. Aí, em verdade, né? Porque a Edna me contou, eu pego, filtro tudo e passo pra frente. E aí alguém fala assim, nossa, mas como você ficou sabendo? Eu falo assim, olha, eu não gosto de fofoca, né? Foi a Edna que falou. A gente ainda acusa o outro, né? Foi Edna que falou, não fui eu, porque eu não gosto de fofoca. Não estou passando para frente, não. Não estou passando para frente, mas... E a gente tem, às vezes, passa para frente e a gente não sabe o que pode acontecer com uma inverdade passada para frente. Então, nós não temos apenas que nos manter mornos. A gente precisa ter a ação. Né? Fazer o bem não é fazer nada. Eu não faço nada, eu não faço mal para ninguém, né? Mas também precisa ter a ação no bem. E quando a gente observa todas essas coisas dentro, né, do processo de vigiar, porque Paulo, ele fala assim, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal, né, que eu não quero, eu faço. Então, se Paulo diz essas coisas, imagina nós, né? Então nós vamos entrando aí, refletindo sobre isso, no campo da oração. Como nós oramos? Com a cabeça atribulada,
né? Nós oramos com os pensamentos agitados pelos acontecimentos do nosso dia. Quando vamos adormecer, né, a nossa oração, a gente começa lá, e aí ouve aquele barulhinho mágico do celular. Né? Mas eu estou fazendo, não, mas eu preciso ver quem é que está me mandando mensagem, quem é que está falando alguma coisa. E às vezes ficamos ali, ó, por uma hora inteira, vendo tudo e vendo absolutamente nada. E aí depois, como fica a questão da oração? Então assim, se a minha oração é mecânica, se a minha oração ela é vazia, se a minha oração ela não tem consistência, que tipo de efeito ela vai ter? Vocês acham que ela tem algum efeito? Eu vou dizer que sim. Porque, gente, Deus é um Pai amantíssimo. Ele ama aquele que ora, aquele que não ora, aquele que ora mais ou menos. Ele ama a todos nós. Mas se nós, antes de orarmos, passarmos este pente fino da vigilância, né? Olharmos, como dizia Santo Agostinho, ele que nos recomenda, né? No final de cada dia, analisarmos aquilo que aconteceu. Então, se nós analisarmos, Senhor, eu preciso melhorar nisso, eu preciso de ajuda nesse sentido, eu fiz isso hoje, mas amanhã eu vou tentar fazer melhor. Então, a nossa prece, ela vai ter muito mais qualidade. Então, Deus olha por todos nós, mas quando nós nos preparamos, a nossa conexão, né? E essa palavra conexão, ela é muito boa, ela é mais aberta. Nós estamos mais abertos a receber este auxílio que nós tanto pedimos. Esse pente fino da vigilância que eu falo, não deve ser feito apenas no final do ano. Porque no final do ano nós temos este ritual, né? Então, antes de comer a lentilha, pular aí com a perna, eu não consigo mais. Eu vou fazer o ano que vem. O ano que vem eu vou emagrecer. Na minha, pelo menos, é sempre a meta 1, né? Eu vou emagrecer, eu vou ser mais aplicada nos estudos, eu vou fazer atividade física, outra coisa que também é difícil. Então, nós fazemos isso. Mas uma vez ao ano é pouco. Talvez até uma vez ao dia também seja pouco. Né? Nós precisamos fazer esta vigilância sempre. Porque quando esta vigilância acontece, né, e nós já nos conhecemos, porque conhecemos os nossos pontos, então nós entramos numa sintonia permanente de oração. A vigilância e a oração, ela se fundem. Porque quando eu vigio aquilo que eu já conheço como falha em mim, como dificuldade em mim, eu falo, Senhor, é melhor eu ficar de boca fechada. Porque boca fechada também é caridade. É melhor eu não agir desta maneira. Se a pessoa deu certo e entrou na minha frente com tudo, vai com Deus. Motoqueiro que a gente ama no trânsito, vai com Deus. Então, assim, a gente é muito mais capacitado para ter uma oração de qualidade, sabermos o que pedir. Porque Senhor, me ajuda, tá? Faz com que fulano desapareça, faz com que o meu filho passe no vestibular, faça, né? Então, assim, o que eu vou pedir na minha prece? Eu estou muito mais consciente. Eu gosto de dizer, quando eu tenho a oportunidade de fazer a prece, que prece é conversa com Deus. Então, é o nosso momento de conversa com Deus. E como a gente conversa com alguém que a gente não tem intimidade? Se a gente não tem intimidade com a gente mesmo, qual é a conversa que nós vamos ter com este Pai de amor? Então, é isso que eu trago para nós pensarmos hoje. Então, filosofar, raciocinar é importantíssimo. Vigiar é primordial nas nossas vidas. E a oração é aquela que vai sempre
nos munir, nos fortalecer. Não é toma aqui e tá ali, né? Ela vai nos fortalecer. Vai haver dificuldades? Enquanto caminharmos nessa terra, vai haver. Não existe, assim, agora nós vamos ser felizes. A felicidade nessa terra é relativa. Mas quando nós nos conhecemos, quando nós nos avaliamos e quando nós abrimos esta conexão com o Pai, nós conseguimos ter muito mais êxito. A 919, só fechando aqui o que eu estou falando, ela ainda fala, né, sobre o arrastamento para o mal. Então, vamos ser arrastados para o mal, nós vamos ter muito mais condição de avaliar, né, do que nós tínhamos antes, quando nós começamos este processo filosófico do questionamento. Então, que essas palavras fiquem em nós, que nós possamos filosofar. Não é rápido, né? Então, assim, é um processo de formiguinha. Mas para nós temos a eternidade. Então, vamos começar. Faça isso, mas faça agora. Pense nisso, mas pense agora. E é isso, meus queridos irmãos. Muito obrigada por essa oportunidade. Vocês fazem as vibrações. Vibração e prece final. Muito bem. Então, nós vamos ter agora a oportunidade, porque é sempre uma oportunidade, né? De vibrarmos. Então, feche seus olhos, se assim melhor for, não há obrigatoriedade nisso. E nós vamos vibrar amor. Vibrar é emanar os nossos melhores sentimentos. Então, nós vamos, nesse instante, emanando os nossos sentimentos para este nosso imenso globo azul. Esta nossa casa que chamamos Terra, onde temos a oportunidade do aprendizado e do progresso. Nós vamos vibrando a todos os cantos do nosso planeta. Povos longínquos, pessoas que nunca vimos, nunca iremos ver, pelo menos neste momento, nessa existência, mas que nós sabemos que necessitam destas energias, necessitam deste acolhimento. Então, que os abnegados trabalhadores do bem possam levar até essas pessoas todas essas energias. A gente vibra pela nossa casa Brasil, a nossa pátria, sim, pelos nossos governantes, por todos eles, para que eles saibam a importância deste povo que aqui habita, para que eles saibam da necessidade que este povo tem, possa agir com justiça e amor. Nós vamos vibrando pelas famílias, que é a base de todas as coisas. E não importa como essa família seja formada, o que importa é o amor que nela habita. Fica por esta casa de amor que hoje nós nos encontramos, por todos os irmãos que aqui tiveram encarnados e desencarnados, para que Deus possa auxiliá-los. E eu peço que você traga à sua mente alguém que você quer ver embalado nessas energias. É Jesus. É Jesus que o abraça, que o afaga e dá a este irmão tudo aquilo que é necessário a ele. Bondoso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esta oportunidade de aprendizado. O que queremos, Senhor, é ser multiplicadores das tuas palavras e do teu amor. Que eu seja instrumento em todos os lugares que eu estiver durante a minha semana. Leva-nos, Senhor, com muito amor, com a mesma segurança que nos trouxe a esta casa na noite de hoje, para os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus.